Oi, amores! Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre pegada ecológica. O que seria essa pegada ecológica? O que quer dizer pegada ecológica? Bom, a forma como nós vivemos, será que nós deixamos pegadas aqui no meio ambiente? Assim como quando a gente vai caminhando, vamos imaginar que nós vamos caminhando em um local, em uma terra molhada ou em uma areia, por exemplo. Será que a gente deixa pegadas quando a gente vai passando? Então, conforme a gente vai passando ali, nós vamos o quê? Nós vamos deixando as nossas pegadas. Pois assim também é a pegada ecológica. Só que essa pegada que nós falamos aqui, pegada ecológica, ela tem um outro significado, mas é quase parecido com as pegadas que nós também deixamos na terra, em algum lugar que a gente passa, que fica os nossos rastros. Então, é a forma como vivemos, deixa no meio ambiente nossas pegadas. Então, nossa caminhada na terra, ela deixa rastros. E nós no meio ambiente, o nosso comportamento no meio ambiente, será que deixa rastros? A nossa pegada na terra, quando nós vamos caminhando, vai ficando lá. Algumas pegadas, elas ficam mais intensas, outras menos. Vai ser de acordo com o nosso pisar, vai ser de acordo com o nosso caminhar. E o meio ambiente? No meio ambiente nós deixamos pegadas? Como estão as nossas pegadas no meio ambiente? Será que nós estamos tendo cuidado com as coisas que nós usamos no meio ambiente, com as coisas que nós usufruímos? Eu vou ler aqui um texto para vocês, é um texto complementar, não está no livro de vocês, por isso que eu não pedi para que vocês abrissem páginas. E esse texto é exatamente sobre isso, sobre pegada ecológica. Quando a gente fala ecológica, significa o todo meio ambiente. Vamos observar esse texto, tá, amores? Pegada ecológica. Ela é uma medida da área em hectares globais que abrangem a terra e a água, que ocupamos para a construção de prédios e rodovias e para o consumo da água, do solo, para o plantio agrícola, da vida marinha e de outros elementos da natureza, outros elementos que compõem a biodiversidade do planeta, ou seja, os elementos da natureza. Para se obter a pegada ecológica, também são consideradas emissões de gases de efeito estufa, que principalmente o gás carbônico está envolvido nisso, na atmosfera, e a presença de poluentes no ar. Tudo isso é verificado, essa presença de poluentes no ar, na água, no solo. Então a gente já sabe o que polui o ar, nós já sabemos o que polui o solo, que é a terra, o que polui o ar, o solo, a terra, que nós chamamos que é a terra, a mesma coisa que terra, o que polui a água. Os resultados, vocês entenderam o que é essa pegada ecológica? Resumindo, amores, essa pegada ecológica, ela faz uma medida, ela avalia como se ela fosse um metro ali, só um exemplo. Então, ela avalia a pressão do consumo da população humana sobre os recursos naturais. Pegada ecológica, ela verifica quanto de recursos naturais já foram usados e quantos ainda tem disponível para a gente usar. Pegada ecológica, ela atua dessa forma, ela avalia quanto que nós já usamos dos recursos naturais, aqueles recursos naturais renováveis, quanto que nós já usamos deles. Quanto que ainda tem disponível para a gente usar? Ou será que eles estão em escassez? Portanto, a pegada ecológica, ela faz essa avaliação. Ela mede o que ainda tem, o quanto que nós já usamos e o que ainda tem à disposição, não para que a gente use em excesso. Eles têm essa preocupação. Os resultados que eles avaliam, eles nos dão uma ideia de como o indivíduo, cidade ou país utiliza os recursos naturais.
conforme os hábitos de consumo e estilos de vida. Então, essa pegada ecológica, ela faz toda essa avaliação, meus amores, vocês entenderam? Ela avalia tudo que uma cidade, uma pessoa, um lugar já consome, o que a gente já consome. Como nós vimos, tudo que nós consumimos vem de onde? A matéria-prima vem da natureza, de recursos naturais, renováveis ou não renováveis, portanto, vem da natureza. A pegada ecológica, ela avalia quanto que uma pessoa, uma cidade, o país, a população, qual é o hábito de consumo daquela cidade. Será que o hábito de consumo de uma cidade A é maior ou menor do que a cidade B? Eles consomem mais o quê? Nós já vimos que quanto mais nós consumimos, o que acontece quando a gente consome mais? Mas nós estamos usando os recursos naturais. E nós temos que ter esse cuidado, que é o que? O consumo com responsabilidade. É eu consumir o necessário, eu consumir o que eu estou precisando. Eu tenho que dar prioridades para algumas coisas, amores. Então é isso. Porque essa questão do consumismo é muito séria. Então, quanto mais as pessoas consomem, vai ser retirado da natureza. A pegada ecológica, ela avalia isso, o comportamento das pessoas de determinada cidade ou país. Esse uso de recursos deve ser o quê? Compatível com a capacidade natural do planeta em regenerá-los. Então, o consumo das pessoas, eles têm que ser compatível com a capacidade do planeta de devolver aquilo que nós retiramos da natureza. Então, se nós estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta tem de regenerar é o que? Se renovar aqueles recursos. Uma árvore, por exemplo, as águas e os recursos naturais que vem da natureza, claro, recursos naturais é da natureza. Então, qual a capacidade que o meio ambiente tem de regenerar? Regenerar é como se eles renovassem. E aí nós lembramos os recursos naturais renováveis e não renováveis. Se o nosso consumo for acima dessa capacidade que o planeta tem de renovar, regenerar os seus recursos, significa que a gente tem que tomar cuidado, porque corre o risco de a gente não ter mais recursos naturais, nem ter mais de onde tirar matéria-prima para produzir os produtos que nós tanto consumimos. No entanto, os dados recentes mostram, olhem só os dados recentes, eles mostram que estamos consumindo em média, olhem só o que nós estamos consumindo em média, 50% a mais do que a capacidade de reposição do planeta. Gente, nós estamos consumindo metade, 50% a mais do que a capacidade do planeta tem de repor esses recursos. Ou seja, resumindo em poucas palavras, nós estamos consumindo, corre o risco de não acabar e não ter mais. É como se eu ganhasse, por exemplo, vamos imaginar que eu ganhe R$600. Eu ganho R$600, mas durante o mês eu gasto o dobro. Por exemplo, o dobro de R$600, eu gasto 1.200, de onde eu vou retirar esse valor que passou aí, do que eu ganho? De onde eu vou retirar esse dinheiro? Eu estou gastando mais do que eu consumo? Não pode, pois assim pensando no dinheiro da gente, a gente também pensa nos nossos recursos naturais. Então, isso significa que precisamos de um planeta e meio para manter nossos padrões de vida atuais. Para nós não tem como a gente manter o padrão de vida atual que a gente quer se a gente não tem um planeta, se a gente não tem meios para nos dar. É igualmente uma pessoa que de repente ela fica sem renda, uma pessoa ela fica desempregada. E aí ela vai ter que consumir, ela vai ter que manter o padrão de vida igual quando ela estava trabalhando? Não. E aí se ela manter, não dá, porque não está tendo de onde ela retirar dinheiro para o seu consumo. Então é isso, amores. É essa preocupação que a gente tem que ter. Nós estamos consumindo mais de acordo com o que tem na natureza para ele nos favorecer. Professora, mas se a gente compra com o nosso dinheiro,
e a gente não pode ter, amores, isso é algo que a gente tem que se preocupar bastante, embora tenhamos dinheiro para consumir, nós temos que ter cuidado que corre o risco de tanto a gente usar esses recursos do meio ambiente, daqui a pouco nós não temos nem dinheiro, nem produtos para nós, para que tenham consumo. Até porque existem empresas que precisam desses recursos naturais. E as empresas, elas movimentam a economia. O que é movimentar a economia, professora? É movimentar a entrada de dinheiro no país. Elas movimentam. Elas vão ser prejudicadas também se acabar os recursos naturais, claro, de onde elas vão tirar. Portanto, nós devemos ter todo cuidado no consumo consciente. Certo, amores? Nossa aula hoje foi sobre isso. A questão, nós vimos no conteúdo passado os recursos da natureza. E hoje nós falamos dos recursos renováveis, não renováveis, os recursos que servem para a gente. E hoje nós falamos sobre pegada ecológica. É uma forma de medir o que já foi usado em determinado lugar, como está sendo o nosso consumo em relação às coisas materiais que são feitas com recursos naturais. É isso, tá, amores? Dessa forma que nós usamos a pegada ecológica. A pegada ecológica é isso, é avaliar quanto que já foi usado de recurso natural. E essa pegada, ela avaliou, ela nos mostrou que nós estamos consumindo 50% a mais do que o meio ambiente pode repor para nós. É muito sério, então nós temos que ter atenção. Vamos deixar de comer? Não. Vamos deixar de usar roupas? Não. Vamos usar conscientemente, ter cuidado, usar com responsabilidade, tá certo, amores? Finalizamos aqui a aula de geografia, que vocês tenham compreendido. Se não tiverem, façam pergunta, deixe as dúvidas lá no Google Sala de Aula, que na nossa aula online eu tiro as dúvidas. Certo, amores? Beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa aula de sexta-feira, com a graça de Deus.